Peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12. E a gente vai entender um pouquinho aqui desse tema que nós estamos falando de promessa, né? Eu coloquei até base aqui num versículo que a gente estava, que a gente vinha até estudando e que a gente falou lá no retiro, né? Que está lá no versículo 3 de 1 Josué, né? Que o Senhor diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Quer dizer, o Senhor tinha uma promessa na vida de Josué e na vida do povo de Deus. E a gente também tem uma promessa na nossa vida, e eu tenho certeza que ela há de se cumprir no nome de Jesus, né? Eu coloquei como título, se os irmãos depois quiserem colocar ali, o filho da promessa. Qual é o filho que representa uma promessa que precisa nascer, que precisa ser entregue na tua mão? E esse filho da promessa é algo que não se consegue de qualquer jeito, de qualquer maneira. É dentro do extraordinário de Deus. Talvez a promessa está dentro disso daí, a tua promessa. Talvez você ache que não vai acontecer. Você vê que a Jéssica falou sobre isso aqui, né? Acho que não vai, né? O pai dela falando, acho que não vai. Mas ela se posicionou com autoridade e disse: vai, vamos orar. E está aí o testemunho dela. Deus deu resposta. E Deus tem resposta para você também, no nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Quantos anos? 75. Quantos anos? 75. Vamos lá para o capítulo 15, versículo do 1 ao 6. Só passar uma página aí, né? Acharam? Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou afora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. E o versículo 6 fecha dizendo: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Amém? Tem mais um texto para a gente ler. 21.
21, quem achou, diga amém. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão, aqui já Abraão, né, circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de... Quanto? Quantos anos ele tinha? No início lá, quando Deus prometeu, ele tinha quantos anos? Passaram então quantos anos? 25 anos. 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo, vai se alegrar comigo. Amém, amados? O filho da promessa. O tema que nós temos para esta semana é promessa. E certamente você tem uma promessa de Deus a se realizar na tua vida. Talvez já tenha se realizado algumas promessas, mas nós sempre temos uma promessa de Deus na nossa vida. A gente está sempre buscando mais, porque a gente não pode ser como água parada, que cria aquele mosquitinho da dengue. A gente tem que estar em movimento, porque o nosso Deus é um Deus que está sempre em movimento, e nós precisamos nos mover, né? Então o nosso tema é para profetizarmos o mês de fevereiro e março, porque a semana passada tivemos profetizando para o mês de janeiro apenas. Agora vamos profetizar para fevereiro e março, né? A gente profetizou, mês de janeiro a gente sabe que é um mês difícil, é um mês que a gente precisa de muita força, muito ânimo, muita disposição, perseverança, porque o negócio vem pesado, é muita coisa para a gente resolver, muita conta para pagar, muita matrícula de criança, muita IPVA, muito impostos, né, que a gente tem que, sabe, para engrenar não é fácil. A gente sai de uma alegria do Natal, presente para cá, presente para lá e tal, e quando chega em janeiro, começa a chegar as faturas dos cartões, começa a chegar a matrícula daqui, e vai aí por diante, e o negócio fica difícil, né? Março começa as aulas das crianças, você tem material para comprar, você tem uma série de coisas para fazer, né? Então a gente precisa estar realmente profetizando para que Deus nos dê força, ânimo e disposição para que a gente possa continuar a nossa caminhada e vencer mais um ano, né, que nós já estamos vencendo. Falta praticamente um mês, hoje é dia 13, né? Quase um mês e meio, né? 44 dias, né, para a gente passar para um novo ano. Quem vai passar de ano aí, diga amém. Quem não vai passar de ano aí? A gente já ora agora, né? A gente já ora agora, já prepara agora, né? Mas todos nós vamos passar. E o que é promessa na Bíblia? São atos de Deus expressando sua vontade e propósito soberano. É aquilo que Deus quer fazer na tua vida, é aquilo que Deus tem desejo de fazer na tua vida, de cumprir na tua vida. E a gente tem que fazer por onde dentro disso aqui, para a gente ter as promessas de Deus sobre a nossa vida. Existem cerca de mais de 8.810 promessas na Bíblia. Quantas você já alcançou? Quantas você já alcançou? Tem mais de 8.000. Quantas dessas bênçãos nós já alcançamos, né? A gente poderia aqui como igreja falar de algumas bênçãos que o Senhor já, né, algumas promessas que o Senhor já cumpriu nesta igreja, na vida dos irmãos. A gente
Poderia ficar um dia aqui todinho só falando dos propósitos, das promessas que o Senhor já cumpriu na nossa vida. E eu tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho, porque nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus poderoso, e como diz em Número 23:19, Deus não é homem para, nem filho do homem, para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, o nosso Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Então fique certo que Ele vai cumprir uma promessa na tua vida. E se você crê assim, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Se você crê, se você acredita, porque eu acredito, e estou sentindo isso, irmãos, estou sentindo isso, que 2026, o Senhor há de derramar bênção sobre a nossa vida. Eu estou nessa, sabe, eu estou nessa, como é que se fala? Nessa vibe, é isso? Estou aí, sabe, eu estou aí, eu estou crendo que o Senhor vai cumprir. Tem coisa que as pessoas estão dizendo assim, ó, não vai chegar lá, mas eu estou dizendo, vai chegar sim, porque se está na promessa de Deus, vai chegar, eu estou nesse versículo aqui, o Senhor não é homem para mentir, para te enganar. O homem pode te enganar. Tem um cara aí que está te enganando a beça, e tem gente que está batendo palma a beça para ele, né? Então, irmãos, primeira coisa aqui para a gente entender, né, para a gente tomar como princípios para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Primeiro, a gente precisa saber qual é a receita para o cumprimento da promessa. Alguém poderia me dizer qual seria a receita? Alguém se arriscaria? Fala, Paulinha. Obedecer. Puxa, é um ingrediente excelente para a gente botar nessa receita. Mas o que? Fé. Perseverança. Que tem algo que é igualzinho à perseverança, que eu acho que é igual, né? Vou dizer aqui, paciência. É igual perseverança? Porque quem tem paciência persevera, né? É a mesma coisa? Não? Mais ou menos, né? Uma coisa leva a outra. Então vamos botar paciência e perseverança. Irmãos, nós estamos falando aqui de ingredientes que vai fazer uma receita excelente, um receituário para nós levarmos para casa e levarmos para aquela lista que a gente faz no final do ano, do que nós vamos fazer no ano seguinte. A gente precisa colocar, antes da lista, a gente colocar ali aquilo que nós precisamos fazer para que o Senhor cumpra as promessas. E uma das coisas é obediência, como foi falado aqui, é paciência, é perseverança, é fé. Tudo isso a gente precisa ter, é base para a gente alcançar as promessas, porque as promessas, elas estão, já foram dispensadas para nós. Agora a gente precisa confiar, crer, obedecer para que a gente tome posse disso. Então isso aqui é de suma importância para nós. E esses textos que nós lemos aqui, vai falar muito sobre isso. A gente vai ver que, dentro do texto que nós lemos, a gente vai encontrar esses ingredientes que fizeram com que Abraão e Sara recebesse a promessa, fosse concretizado na vida deles a promessa, e uma promessa de algo que humanamente jamais aconteceria. Então vamos lá, se você puder voltar aí a sua Bíblia para o capítulo 12, e a gente acompanhar, para a gente acompanhar, fica com a sua Bíblia aberta. Vou até fazer como é que se diz, um parênteses aqui, né? Carol fez aniversário hoje, fez não, está fazendo hoje, né? Maravilha, no final a gente quer dar parabéns para a Carol. Olha só, procura usar mais a tua Bíblia.
procura usar mais a sua Bíblia. Conselho para você. Eu sei que às vezes a gente saiu correndo e tal, isso já aconteceu comigo, ontem mesmo aconteceu isso comigo, eu acabei saindo, caramba, deixei a Bíblia, e você acaba tendo que usar o telefone. Aí às vezes você está na igreja, parece que você está no telefone fazendo alguma coisa que não seja lendo a Bíblia, porque já é costume nosso estarmos com o telefone na mão. Então, além de não ser muito legal, você vai acompanhar melhor, você vai anotar melhor, você vai fazer anotações melhores aí na tua Bíblia, que vai te ajudar, principalmente que a gente vai falar de um receituário aqui, né? Capítulo 12, nós lemos aqui, no primeiro versículo, o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa dos teus pais para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, isso aqui é algo que a gente precisa tomar como um grande ensinamento para nós. Nós precisamos, para alcançar promessas de Deus, alcançar as nossas bênçãos, nós precisamos investir no novo, nós precisamos sair da mesmice, nós precisamos sair da zona de conforto. Deus chega para Abrão e fala para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra. Ele não falou para onde iria. Eu vejo isso aqui e aprendo que o Senhor está dizendo para Abrão: se desprende dessas coisas, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai romper na tua vida enquanto você estiver amarrado nessas coisas. Talvez a família não vai ajudá-lo, talvez o conforto daquele lugar não vai fazê-lo sair daquela situação, ele nunca vai romper. E às vezes, irmãos, para nós rompermos da nossa vida, a gente precisa sair, a gente precisa, investir, a gente precisa ir. E o que o Senhor está falando para nós aqui nessa noite é isso. É isso. A gente não pode entrar o mesmo ano fazendo as mesmas coisas. Vamos tentar mexer em alguma coisa. Talvez você olhe para trás agora, está terminando o ano, e você simplesmente fez as mesmas coisas que você fez no ano passado. E se você não tomar uma posição, se você não sair, se você não avançar, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, para a gente sair, primeira coisa, a gente precisa ter coragem. A gente precisa arriscar. Todo investidor arrisca. Todo investidor arrisca. Às vezes eu estou conversando com pessoas com relação a isso, eles falam assim: tem que arriscar. Na minha época de garoto, dizia-se um ditadozinho, né, uma máximazinha, que quem arrisca, quem não arrisca não petisca. Irmãos, a gente precisa arriscar. Aonde que você precisa arriscar na tua vida? Não é fazer coisa aloprada, sair dando tiro para tudo que é lado, não é isso que eu estou falando, mas é você colocar a tua vida diante do Senhor e ouvir a voz de Deus naquilo que Ele vai dizer para você: larga isso e vai para onde eu vou te direcionar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O versículo 2, a gente já entra numa promessa. Ele vai dizer assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Promessa. Se você sair, de você vai sair uma grande nação, Abrão. Deus está falando para nós aqui nessa noite, que se nós arriscarmos mais, se nós sairmos da mesmice, daquilo que a gente, continua fazendo,
anos consecutivos sem trazer o novo, o Senhor vai fazer coisas grandes na nossa vida. Deus vai fazer coisa grande na tua vida, tu serás próspero, tu serás grande, Deus vai mudar a tua história. Às vezes a gente quer uma mudança de história, a gente fala muito naquela palavrazinha dos pregadores, né? A gente quer virar a chave, mas a gente não faz nada novo, a gente não arrisca nada, e a gente precisa dar ouvido para o Senhor, para a direção que Ele quer que a gente tome, e a gente verdadeiramente tome e saia da zona de conforto. Amém? Versículo 3, versículo 2 já tem aqui uma promessa: vou fazer de você uma grande nação, você vai ser abençoado. Quem recebe isso aqui? Vou te fazer uma grande nação, você vai ser abençoado, sua família vai ser forte, você vai alcançar aquilo que você talvez não esteja nem imaginando. O versículo de número 3, ele vai dizer: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aprendo outra coisa aqui: Deus vai abençoar não somente você, mas vai abençoar quem estiver com você. Quem estiver dentro contigo dessa visão vai ser abençoado também. Deus está falando assim, ó: eu vou abençoar você, mas dentro dessa bênção, se teu filho está contigo, ele vai ser abençoado. Se tua mulher está contigo, ela vai ser abençoada. Se o teu parente estiver contigo, ele vai ser abençoado. Eu creio nisso, que vai ser tanta bênção que vai abençoar, vai atingir as pessoas que estiverem do teu lado. Mas olha, só vai ser abençoado se estiver do teu lado. Eu ontem estava com a pastora numa programação com o pastor Jorge Linhares, e ele trouxe uma palavra e um testemunho falando do que ele, quando jovem, ele fez com o pastor dele. Aí peguei isso aqui porque está dentro disso. Ele falando que ele carregava a Bíblia do pastor dele, ele lavava o carro do pastor dele, sem o pastor saber. Aonde que o pastor ia, ele estava junto, ele estava colado no pastor, e ele honrava o pastor. O que falavam dele era que ele era um puxa-saco, que ele ia arrebentar de tanto puxar-saco. Mas ele não se intimidou com isso, ele continuava fazendo a mesma coisa. E ele ali, para eu resumir bem aqui a história, Deus honrou a vida do pastor Jorge Linhares de uma forma sobrenatural, porque ele estava junto com aquele que era o líder espiritual dele. Ele estava junto com ele. E o nosso Deus, é princípio isso, ele abençoa aquele que está à frente de uma obra, aquele que está a serviço dele, e aqueles que estão ali junto com ele, segurando, sabe, o seu braço, estando junto ali na caminhada com ele. É bênção para o pastor e bênção para aqueles que estão junto com o pastor. Isso é princípio. Isso é princípio. E o que o Senhor está falando aqui, ó, é o seguinte: vou abençoar os que te abençoarem. Aquele que me abençoa vai ser abençoado. Aquele que está comigo também vai fazer parte das bênçãos, das promessas que cairão sobre a minha vida. Aí eu pergunto: você tem agido dessa forma? Você tem pensado dessa forma?
A gente vive hoje num mundo de muita individualidade. Primeiro é eu, segundo é eu e terceiro é eu. E a gente precisa mudar essa mentalidade, porque é profético isso daqui, é a palavra do Senhor: abençoarei os que te abençoarem, e quem não te abençoar e te amaldiçoar será amaldiçoado. Tem sentença para quem não te abençoa. Deixa de ser um abençoador para ser um crítico teu. E a gente precisa entender isso aqui. Quem quer promessa aqui? Então fica junto com quem tem promessa. Se você acha que tem promessa, fica junto com quem tem promessa, porque eu tenho certeza que quando você está no mesmo sentimento, no mesmo desejo, Deus vai derramar bênção sobre a tua vida também. Às vezes a gente deixa de apoiar um irmão, às vezes a gente deixa de se alegrar com o testemunho do irmão. A Jéssica falou aqui do que o Senhor fez, e quantos e tantos outros testemunhos que nós já ouvimos aqui. Irmãos, se alguém foi alcançado pelas promessas, cola com essa pessoa, porque Deus vai derramar sobre a tua vida também. E esse colar é você estar junto, é você, sabe, estar unido com essa pessoa, estar em comunhão com essa pessoa. Quantas pessoas tentaram afastar o pastor Jorge Linhares do pastor, falando que ele era um grande puxa-saco, mas ele não arredou pé, e o Senhor o abençoou de forma tremenda e grandiosa. Pastor Jorge Linhares hoje tem para mais de 50 mil membros na igreja dele. É um homem conhecido no Brasil e fora do Brasil. Então a gente vê as bênçãos do Senhor, não é que ele foi atrás, a bênção que foi atrás dele, a bênção acompanhou ele, e a gente precisa ver dessa forma, sabe? A gente precisa ver dessa forma, é princípio. E o versículo de número 4, vou ter que correr aqui, senão eu não termino. O 4 vai dizer o seguinte: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Ló entrou aqui nessa história, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não tinha nada a ver com Ló, o negócio era com Abrão. Era com Abrão. Ló era Abrão da idade de 75 anos. Irmãos, ele foi, assim partiu Abrão, ele obedeceu. Obediência, ingrediente que não pode faltar para quem quer ver cumprido as promessas de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você veja bem, se Abrão não obedece o Senhor, veja quantas coisas ele iria perder, quantas pessoas ele deixaria de abençoar, quantas. A história seria talvez outra, mas ele obedeceu. É algo para a gente parar agora e pensar assim, quantas coisas eu deixei de avançar na minha vida, de conquistar na minha vida, porque eu não obedeci, porque eu não ouvi aquilo que o Senhor mandou eu fazer. É um princípio que a gente precisa tomar para a nossa vida. Vamos entrar num ano que não vai ser fácil, como esse não está sendo fácil. A dificuldade aumenta, a cada ano que vai passando a dificuldade vai aumentando, o sarrafo vai ficando mais alto ainda, e a gente vai precisar de mais impulso para passar o sarrafo. Está aqui um princípio: obediência. Capítulo de número 15, rapidinho,
A gente vai ver aqui, no primeiro versículo, que ele diz assim, ó, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abrão teve que partir, ele foi, sem saber para onde estava indo, teve que guerrear, teve que lutar. Quando a gente vai, irmãos, em busca da nossa promessa, quando a gente entra no processo, a gente precisa confiar que nós temos um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra, um Deus que nos conduz, um Deus que fala com a gente, um Deus que cega os inimigos da nossa vida, um Deus que está conosco em todos os momentos, um Deus que guarda a tua família enquanto você está no trabalho, um Deus que guarda teu filho quando ele vai para a escola, um Deus que está sempre contigo, te guardando, te livrando e te dando vitória a cada dia. O Senhor é o teu escudo. O Senhor está falando isso aqui para Abrão. Deus promete um filho para Abrão, e eu acho isso aqui interessante, quando ele diz aqui no versículo 4, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, que ele estava achando que era o Damasceno, não, o Senhor está dizendo para ele, não, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Olha que coisa interessante, Deus promete um filho a Abraão, e esse filho será gerado através dele mesmo. Olha, o que eu entendo e eu quero que você entenda aqui. Talvez você esteja querendo que a tua promessa, ela venha com alguns subterfúgios. É porque fulano vai fazer para mim, é porque fulano vai lá para mim, é porque vai acontecer que fulano vai... Deus está falando para nós aqui nessa noite, não vai ser outro, não terceiriza a promessa que Deus fez na tua vida, vai ser através de você. Deus está falando a Abrão, olha, não terceiriza isso, não vai ser ninguém, vai ser você, vai sair das tuas entranhas. Deus vai te dar capacitação, Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar entendimento, vai te dar sabedoria para você alcançar a tua promessa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E diz aqui no versículo 6 que ele acreditou. Ele acreditou. Irmãos, o grande problema nosso é esse, que nós estamos debaixo de promessa, só que a gente às vezes deixa de acreditar, deixa de confiar, e às vezes a gente esmorece, porque surgiu um problema, surgiu uma situação, surgiu uma barreira, veio alguma coisa que, sabe, você não esperava, aí você começa a recuar, ou então você fica estagnado, não vai para frente nem vai para trás. Tem muita gente no nosso meio desta forma, porque a gente acredita e desacredita. Mas a gente vai ver aqui que Abrão, ele acreditou, ele confiou que não era o final, que não iria acabar daquela forma que ele achou. E eu creio no nome de Jesus,
Eu creio no nome de Jesus que esse game não vai acabar de qualquer jeito, não. Tem jogo pela frente, tem coisas grandes para acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai tirar de baixo, vai colocar em cima. Você não está acreditando porque você está embaixo, mas você vai para cima. Se você crer, colocar no teu coração confiança, perseverança, paciência, Deus vai te levar no lugar que você está buscando dele. Eu creio nisso. Quem crê, diga glória a Deus. E para a gente já finalizar, o capítulo 21, que a gente fecha com tudo isso aqui. Uma promessa sobrenatural. Quem precisa aí de uma promessa que está no campo do sobrenatural? Deus é poderoso para isso. A gente vai ver aqui. Quando Deus fez a proposta a Abrão, ele tinha 75 anos. E aqui, e o Senhor, capítulo 21, visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dado. Quantos anos Sara já estava quando ela concebeu Isaque? Quem sabe? 90 anos. Ela tinha 65 quando foi prometido por Deus. E quando ela completa 90 anos, dá para tu esperar, Robson? Espera. E Moisés não, Abraão, sai Moisés, porque esse caso é de Abraão. 100 anos. Quando Sara teve Isaque, ela estava com 90 anos, Abraão com 100. Concebeu Sara na sua velhice. Concebeu Sara na sua velhice. Saiu das entranhas de Abraão na sua velhice, com 100 anos. E vou dizer uma coisa para você, irmãos, ainda não tinha azulzinha, nem o Tadá da fila. Como é que é? Tadá da fila. Não tinha. Não tinha. Dá para entender? 90 e 100 anos. E eles, o sobrenatural de Deus sobre a vida deles, porque eles obedeceram, porque eles confiaram, porque eles tiveram fé, eles esperaram com paciência 25 anos, mas aquilo que o Senhor prometeu cumpriu-se na vida deles, e vai cumprir na tua vida também. Isaque, irmãos, é conhecido como filho da promessa. Seu nascimento foi um evento milagroso, foi milagre. Uma promessa que Deus deu a Abraão e Sara. Eu vejo isso aqui, que precisa de uma grande reforma, mas vejo tudo isso aqui como uma grande promessa cumprida nesse ministério. Para quem não tinha nenhum lugar para estar, e para quem conhece a história do que foi feito aqui, é um sobrenatural de Deus. Ele moveu o coração de um homem que não é evangélico, para fazer toda a obra que aqui foi feita. Então, se nós precisamos também de mais um exemplo, a gente pode olhar por essas paredes, por esse local que nós temos aqui, e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é fiel com a sua obra, e com aqueles que militam na sua obra, e vai ser fiel na tua vida também.
Então aqui se completa, irmãos, essa receita: obediência, paciência. Foram 25 anos. Obediência porque ele foi para o impossível, ele acreditou, ele arriscou. O que você precisa fazer? Qual é o risco que você precisa correr? E o risco não é da tua cabeça, o risco é em cima daquilo que Deus te direcionou. Eu não estou dizendo para você sair daqui agora e ir lá numa imobiliária e falar assim: eu vou comprar a casa, porque não é isso não. É você ouvir a voz do Senhor, te direcionando para aquilo que você tem que fazer, e você ir, obedecer a direção que o Senhor está te dando. Amém, amado? Então ele teve fé, ele acreditou. Com Deus, irmãos, nada está perdido. E com Deus não tem prorrogação. Vai terminar no horário certinho, e na hora de Deus, no tempo de Deus na nossa vida. Eu poderia aqui, irmãos, falar vários versículos que eu tinha colocado aqui, das promessas que já existem, e que nós precisamos glorificar o Senhor por cada uma delas. Promessa de salvação da nossa vida eterna. Quem tem essa promessa aqui, levanta a sua mão e fica de pé agora, no nome de Jesus. Quer ver outra promessa? O derramar do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui na sua vida, levanta a sua mão e glorifica a Ele. Você sabe qual é uma outra promessa de Deus? A volta de Jesus para buscar a sua igreja. Tem essas promessas para a igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor. Então, irmão, não se deixa levar, não fica desesperado, ouça a voz do Senhor para a direção que Ele está te dando, para você alcançar as tuas promessas, no nome de Jesus.